Estudo do livro de Apocalipse. Eu havia parado no capítulo 13 e havia feito a consideração que esse início de versículo, eu pus-me sobre a areia do mar, no original não é João que se coloca sobre a areia do mar, mas é o dragão se coloca sobre a areia do mar, se coloca em pé sobre a areia do mar, e faz parte do versículo 17 do capítulo 12. Satanás ele está sobre as multidões comandando a perseguição total. É uma perseguição contra os judeus e contra quem tem o testemunho do nosso amado Senhor Jesus Cristo, uma perseguição governamental e também da falsa religião, porque a falsa religião também vai se embebedar com o sangue dos santos. A areia do mar eu havia dito para ti que simboliza as multidões. Eu havia pego já um texto de Gênesis, mas vamos pegar agora aqui em Apocalipse 20, no verso 8, diz assim: e sairá a enganar as nações que estão sobre os quatro cantos da terra, Gog e Magog, cujo número é como a areia do mar. Então a areia do mar vai simbolizar multidões. Então Satanás, o dragão, o diabo, a serpente, ela vai estar sobre as multidões. E quem vai ver subir do mar uma besta é João. Essa besta tinha 7 cabeças e 10 chifres, e sobre os seus chifres 10 diademas, e sobre as suas cabeças o nome de blasfêmia. E a besta que vira semelhante ao leopardo, e os seus pés como os de urso, e a sua boca como boca de leão. E o dragão deu-lhe o seu poder, o seu trono e grande poderio. João, ele vê subir do mar. O mar aqui vai simbolizar as nações, o momento político. Nós temos aqui o rapto da igreja. O mundo está conturbado, o mundo está perturbado. A igreja subiu. Em todos os países, todos os povos, todas as nações sumiram pessoas. Então o mundo está agitado. E dessa agitação vai surgir o anticristo. Ele vai ser esse mar aqui. Ele vai ser o salvador da pátria num momento que o mundo está conturbado. Nós vamos ter que ver muito agora Daniel. Nós vamos ter que pegar um versículo e vai para Daniel. Daniel fala muito sobre o anticristo. Todos os profetas, muitos profetas e livros do Velho Testamento falam do dia do Senhor, falam sobre o final. Isaías fala muita coisa. Zacarias fala muita coisa. Mas quem mais trata sobre o anticristo, sobre a besta, é Daniel. Então ele vai explicar que é interessante, a besta sobe do mar. Aí nós vamos lá para Daniel, no capítulo 7, no versículo 2, e Daniel diz que ele está vendo. Eu estava olhando na minha visão da noite, e eis que os 4 ventos do céu agitavam o mar grande, e 4 animais grandes, diferentes uns dos outros, subiam do mar. Então o mar está sendo agitado pelos 4 ventos, e do mar vão subir 4 animais grandes, diferentes um do outro. Aqui ele vai falar sobre os reinos mundiais, os impérios mundiais. Ele começa falando sobre que o primeiro era semelhante a um leão que tinha asas de águia, e é o Império Babilônico. O segundo ele vai falar que é semelhante a um urso, e vai ser o Medo-Persa. O terceiro é semelhante a um leopardo, e vai ser o Império comandado por Alexandre o Grande, quando a Grécia domina o mundo todo. Mas ele se assusta e ele se admira e ele fica espantado pelo 4º animal, que é um animal terrível e muito forte. Os dentes desse animal são dentes grandes de ferro. Ele tem unhas de bronze. E ele é diferente de todos os outros animais que apareceram antes dele. Então Daniel não consegue identificar claramente. Ele é um animal diferente, ele é espantoso. É um animal que tem 10 chifres. E ele vai contar ainda sobre os chifres, depois que surge dos 10 um chifre pequeno que surge depois e arranca 3 chifres, e esse chifre tem olhos de homem.
e fala grandes coisas. Então Daniel está admirado, mas João consegue fazer uma descrição desse quarto animal, porque João diz que ele é semelhante a um leopardo, mas ele tem os pés de um urso, e a boca dele é como se fosse boca de leão. Ele tem na sua cabeça 10 chifres, e os chifres na próprio Apocalipse já nos explica, 17:12 diz assim: os 10 chifres que viste são 10 reis que ainda não receberam o reino, mas receberão o poder como reis por 1 hora juntamente com a besta. Eles têm o mesmo intento e entregarão seu poder e autoridade à besta. Então esses 10 chifres estão sobre a cabeça do último império mundial. É o ressurgimento na Europa do Império Romano. Nós temos 7 cabeças, e aí 7 cabeças, segundo os eruditos, são os sete grandes impérios mundiais, começando com o Egito, depois a Assíria, depois a Babilônia, o Império Medo-Persa, a Grécia e Roma. 6. O 7º é o ressurgimento na Europa. Então, esses 10 chifres que têm 10 diademas estariam na última cabeça. Nós temos 7 cabeças, mas é só uma cabeça que tem 10 chifres, é desse último animal que é diferente e espantoso. Então, são 10 reis que vão receber poder, mas vão entregar o seu poder e a sua autoridade à besta. Agora, ela é estranha e Daniel diz que Daniel se espanta, ele é terrível, é destruidor. E aqui nós temos uma particularidade. Por que ele é tão terrível? Porque ele está associado, agarrado ao dragão. E nós vamos conversar isso aí. Ele é destruidor. E tu nota, a primeira coisa que tu vai observar é a semelhança que ele tem com o dragão. Ele parece que é a expressa imagem do dragão. Quando nós vemos o nosso amado Senhor Jesus Cristo, ele é a expressa imagem do nosso Deus Todo-Poderoso. Está escrito isso em Hebreus, no capítulo 1, versículo 2. Ele é o resplendor da glória do Pai. Agora aqui, Satanás, ele é invejoso, ele vai encontrar o seu representante, ele vai encontrar a sua imagem em pessoa e ele quer um representante. Embora que para Satanás ele não se importe com ninguém, ele usa e depois ele destrói, ele não está nem aí. Se tu vai ver Judas entra em Satanás, na brecha Satanás usa ele, depois solta e ele se suicida. Nero foi usado pelo dragão e também se suicidou. Hitler agora usado pelo diabo para perseguir os judeus, para matar os judeus, e termina se suicidando. Então, uma coisa que tu tem que entender, o Satanás não está se preocupando com ninguém, a não ser com ele mesmo. E ele se utiliza, enquanto o anticristo for útil para ele, está irmanado, mas ele não está preocupado com mais ninguém, porque ele é um egocêntrico. Ele é ele e ninguém mais. Agora ele é enganador. Se ele conseguiu enganar os anjos, não vai enganar os homens. Ele é enganador, mas eles são totalmente semelhantes. Aqui ele encontra a pessoa perfeita que ele quer usar. A diferença da besta do anticristo que está escrito sobre o dragão no capítulo 12, no versículo 3, é que aqui nós temos... As diademas não estão sobre as cabeças. As diademas do anticristo, por ele ser o último império mundial, vai estar sobre os chifres. E aí nós temos mais 3 diademas. No anterior, as diademas estavam sobre as cabeças, e eram 7 cabeças, 7 diademas. Agora tu tem 10 chifres, aí são 10 diademas. Mas aqui, Satanás encontra o seu representante perfeito, é igual a ele, está se olhando no espelho. Então o diabo está se babando para entregar o seu trono e grande poderio à besta.
E ele é um animal espantoso, ele é diferente de todos. E ele vai surgir no momento de caos, o mar, a agitação, os quatro ventos agitaram, o mundo está agitado, a igreja subiu. Começou a última semana das 70 semanas de Daniel e nós iniciamos no princípio das dores. Os 3 anos e meio, primeiro é o princípio das dores. E os últimos 3 anos e meio é a grande tribulação, mas já começa o selo se abrir, os 4 primeiros selos vão se abrir nesse primeiro período. E já tem morte, e já tem guerra, e já tem princípio de dores. Então ele vai se levantar. Agora, como ele vai se levantar? É uma confederação de 10 nações da Europa, ressurgindo o Império Romano. Mas o que Daniel está falando é que ele surge depois. O anticristo ele surge com um pequeno chifre e ele arranca 3. Só que ele, segundo Daniel, falando, ele tem uma boca que fala. Ele fala de uma forma grandiosa, ele fala grandes coisas. Então ele vem, ele surge depois, mas ele consegue com seu carisma e com a ajuda do diabo, e nós vamos ver isso aí, ele consegue conquistar todo mundo está maravilhado com ele, e os outros reis se dobram diante dele. Quem sabe uns por temor, outros por respeito, porque ele arranca 3 chifres. Então ele consegue dominar com o auxílio do dragão, ele consegue dominar essa coligação europeia e ele se torna o dominador absoluto do mundo com o auxílio de Satanás. É interessante a gente ver essas coisas e eu digo para ti, a gente vai muito para Daniel. Daniel ele está espantado porque ele diz assim, ele queria saber sobre esse quarto animal que era diferente de todos e a respeito dos chifres. E desse chifre que tinha olhos, uma boca que falava grandes coisas, e ele era mais robusto que todos, ele conseguiu conquistar todos. Ele vai fazer a paz no Oriente Médio, porque pega Daniel 9:27 diz, ele firmará aliança com muitos por uma semana, mas na metade da semana ele vai fazer cessar o sacrifício. Então ele consegue a paz no Oriente Médio, porque ele está no controle mundial, ele consegue acalmar o mundo está agitado com tanta coisa, com selo, com problema, com guerra, com fome, mas ele está conseguindo aplacar, ele está conseguindo implementar as suas ideias, e nesses primeiros 3 anos e meio ainda ele não vai revelar a sua face oculta. Ele vai ser romano, porque Daniel dá uma pista aqui no 9:26, diz assim, depois das 62 semanas será cortado o Messias, mas não para si mesmo, e o povo do príncipe que há de vir destruirá a cidade e o santuário. Então, o príncipe que há de vir é o anticristo. O povo dele vai destruir a cidade e o santuário. Quem destruiu Jerusalém e o templo foram os romanos. O general Tito, ele destrói no ano 70 Jerusalém, destrói o templo. São mais de 100.000 judeus mortos. Ele faz uma limpeza geral em toda a área. É um banho de sangue. Então, diz que o príncipe que há de vir, esse chifre que há de se levantar, ele é do povo que destruiu Jerusalém. Então ele é romano, possivelmente aqui nós temos uma pista que ele seja italiano. E ele vai comandar. E Daniel vai seguir falando sobre ele. É interessante que Daniel fala sobre ele, porque ele vai, vamos pegar aqui Daniel 11, olha só, Daniel 11, esse rei, 11:36, fará conforme a sua vontade, e levantar-se-á e engrandecer-se-á sobre todo Deus, e contra Deus dos deuses falará coisas espantosas, e será próspero, até que a ira se complete, porque aquilo que está determinado será feito. Ele não terá respeito ao Deus de seus pais, nem terá respeito ao amor das mulheres, nem a Deus algum, porque sobre tudo se engrandecerá.
Mas em seu lugar honrará um Deus das forças, e a um Deus a quem seus pais não conheceram honrará com ouro, com prata, com pedras preciosas e com coisas agradáveis. Com o auxílio de um Deus estranho, agirá contra as poderosas fortalezas. Aos que o reconhecerem, multiplicará a honra e os fará reinar sobre muitos e repartirá a terra por preço. Então, primeiro ele vai se levantar, vai se engrandecer e ele vai se colocar contra todo Deus e contra o Deus dos céus, os deuses dos deuses. Ele vai falar coisas espantosas, ele tem uma língua afiada, ele vai falar blasfêmia. Se tu lembrar, ele tem um nome de blasfêmia. Ele vai blasfemar conforme João está falando. Ele tem nas suas cabeças um nome de blasfêmia, então ele vai blasfemar contra o Senhor, ele vai se levantar contra o Altíssimo. E aí Daniel segue falando sobre ele e diz assim: ele não vai ter respeito ao Deus de seus pais, ele não vai ter respeito ao amor das mulheres, nem a Deus algum. Eu já vi alguns eruditos dizer que ele pode ser um homossexual, e não é, nos nossos dias, não é uma coisa impossível. Ele não tem respeito ao amor das mulheres, quer dizer, ele não tem interesse nenhum, ele é egocêntrico. Nem a Deus algum, quer dizer, ele vai se engrandecer sobre tudo. Mas ele vai honrar um Deus das forças, e é esse Deus que os pais dele não conheceram, e com o poder, com o auxílio desse Deus, ele vai agir contra as fortalezas. Então ele está impregnado, arraigado com o dragão, e o dragão é que vai auxiliar ele. Com a força do dragão ele vai, com o poder e a força do dragão ele vai reinar, e ele vai governar sobre tudo. Vai ser entregue todas as coisas para ele. Ele recebe do dragão. O dragão está tranquilo, porque ele conhece, ele tem nas mãos o representante perfeito que ele queria. E o anticristo vai fazer e acontecer. Mas nos 3 anos e meio, ele é o salvador da pátria. Ele vai se engrandecendo, vai reinando, vai dominando, vai resolvendo o problema, porque é um momento de agitação e de problema. Até que ele vai mostrar, a partir da metade da semana, ele vai mostrar quem ele realmente é. Então, essa besta aqui, ele é terrível. É terrível, terrível, terrível. E ele vai fazer conforme tudo o que ele quiser. Depois aqui nós vamos ver que uma das suas cabeças vai ser ferida, como ferida de morte, e a sua chaga mortal foi curada, e toda a terra se maravilhou após a besta. Então aqui eu já escutei alguns dizerem que realmente ele não, essa ferida de morte, ele vai ser morto realmente. Diz que dos originais pode se tirar esse entendimento que ele morre, mas que ele de uma forma maravilhosa ele vai ressuscitar. Ele ressuscita e aí a terra está maravilhada. A terra está maravilhada após a besta. A besta é tudo. Não se consegue nem matar a besta. Tu vai ver no versículo 4, diz: adorar o dragão que deu à besta o seu poder. Então o dragão está recebendo adoração. Adoram a besta dizendo por quê? Quem é semelhante à besta? Quem poderá batalhar contra ela? A besta não pode ser morta, eles mataram e ele ressuscita. Agora, existem 2 vertentes. Existem muitos que acreditam que ele vai ser morto realmente. Alguns outros acreditam que ele vai estar à beira da morte e vai conseguir de uma maneira também maravilhosa se curar. Nós lendo aqui no português, claro, dá a entender que ele não vai morrer, que ele não morre, mas diz algum grupo forte de pessoas que entendem da Bíblia, diz que o texto aqui é semelhante ao que se fala do Cordeiro de Deus que foi imolado, quer dizer, foi morto realmente. Então ele pode ter morrido e ressuscitado, pode, nós estamos inquirindo, nós não sabemos ainda. Só quem tiver nessa época aqui vai saber o que aconteceu realmente.
mas ele pode ter morrido realmente e ter se levantado. Ele vai ser ferido por espada. Pode ser que algum dos seus inimigos políticos consigam fazer uma armadilha e ele ser assassinado. Algum desafeto do anticristo. Porque ele vai angariar inimigo, porque ele vai se engrandecer à base da força. Mas agora ele recebe adoração e ele quem vai ser semelhante a ele? Ele vai, se tu pegar no capítulo 11, ele vai vencer as duas testemunhas. Ele vai vencer e vai matar as duas testemunhas que estavam sendo odiadas por todo mundo pelo seu testemunho, pelo seu ministério. Ele conseguiu vencer. Agora ele sofre um atentado e ele sobrevive de uma maneira milagrosa, de uma maneira espantosa. Então ele consegue angariar a admiração de toda a terra. Toda a terra está admirada, toda a terra está dobrada aos pés do anticristo. E a terra vai cair aos seus pés. Mas vai se cumprir uma palavra que o apóstolo Paulo falou aos Tessalonicenses. Na segunda carta, no capítulo 2, diz assim. Diz que ele vai se manifestar a partir do versículo 10. E com todo o engano da injustiça para os que perecem, porque não receberam o amor da verdade para se salvarem. Por isso Deus lhes enviará a operação do erro para que creiam a mentira. Para que sejam julgados todos os que não creram a verdade, antes tiveram prazer na iniquidade. Então aqui Deus permite, tudo está sendo permitido por Deus. Deus deixa vir uma operação, Deus envia uma operação de erro, e aí todo mundo vai crer na mentira, está toda a terra admirada. Aqui, como Paulo está falando, está se manifestando o homem do pecado, o filho da perdição. Ele vai se opor e se levantar contra tudo que se chama Deus ou se adora. De sorte que vai se assentar como Deus no templo de Deus, querendo parecer Deus. Diz que a sua vinda é segundo a eficácia de Satanás, com todo o poder e sinais e prodígios de mentira. Então tem poder, tem sinal, tem prodígio de mentira se manifestando. E o mundo todo aqui se encontra maravilhado. A terra toda está maravilhada e está seguindo a besta. Nós vamos ver depois, quando o falso profeta propõe que se faça a imagem da besta, é uma coisa que a gente já vai tirar uma lição. O mundo está indo após ele. Ninguém aqui está sendo forçado, ninguém vai ser forçado a botar o sinal da besta. Ninguém vai ser forçado, vai ser colocado enganado. O mundo está atrás dele, está se maravilhando após ele, o mundo está cego. Então muitas vezes a gente acha assim, não, esse chip, não, o chip foi colocado, esse chip é colocado dentro das pessoas, é a marca da besta, é coisa. Ninguém vai colocar isso aqui sem ter conhecimento e sem querer. O mundo quer seguir o anticristo. E é isso que tem que entender. Muitas vezes a gente acha que não, as pessoas vão ser enganadas. Não, estão enganadas, mas estão convictas no engano, estão crendo na mentira. Ele está recebendo adoração como Deus, se levanta contra tudo que é Deus. O único que ele respeita e que ele aceita é o dragão. O dragão também está recebendo adoração. Esse que é o Deus das forças, que ele está honrando. Então ele só se coloca abaixo do dragão. Demais, ele não tem respeito a Deus nenhum. É ele e ninguém mais. E ele está recebendo adoração. No versículo 5, diz que foi-lhe dado uma boca para proferir grandes coisas
e blasfêmias, e deu-se-lhe poder para agir por 42 meses. Aqui vai começar a grande tribulação. Então, após o anticristo ser esse líder político aclamado, após ele ou ressuscitar ou ser curado de uma forma maravilhosa, toda a terra se maravilha após a besta, estão adorando e estão aclamando, adorando a besta, adorando o dragão. Vai ser aqui o início da grande tribulação. Nesse momento, ele vai profanar o templo. Ele vai colocar a imagem dele no templo e vai querer receber adoração no templo de Deus, querendo se parecer a Deus. E é nesse momento que vai acontecer a fuga de Israel para o lugar que Deus já tem preparado para que ali ele seja sustentado. E aí vai começar a perseguição total e morte para todos os lados. Então nós passamos aqui do 4 para 5, do princípio das dores para a grande tribulação. E aí vai acontecer o que o nosso amado Senhor Jesus Cristo falou no capítulo 24 de Mateus. Versículo 15, quando pois virdes a abominação da desolação, de quem falou o profeta Daniel, está no lugar santo, quem lhe entenda. Então os que estiverem na Judéia fujam para os montes. Aqui vai começar a fuga em massa, porque 3 anos e meio ele está pacificando, ele está ajudando. Agora vai acontecer o que Daniel fala no versículo 27, no capítulo 9, ele vai desfazer a aliança. Ele vai fazer cessar o sacrifício. Ele tinha aliança com Israel, ele é o protetor de Israel. Nós havíamos falado no outro áudio, Israel estava estribado no anticristo, o anticristo trouxe a paz, construiu o templo, mas agora ele faz cessar o sacrifício, ele coloca a sua imagem no templo, e aí vai acontecer a abominação desoladora de que falou o nosso amado Senhor Jesus Cristo, e que também Daniel ele também fala sobre essa situação. O nosso amado Senhor Jesus Cristo está falando a respeito de Daniel, e aí é Daniel 11:31, e braços serão colocados sobre ele, que profanarão o santuário e a fortaleza, e tirarão o sacrifício contínuo, estabelecendo a abominação desoladora. Aos violadores da aliança, ele com lisonjas perverterá. Então, aqui é o ponto crucial para iniciar a grande tribulação. Agora ele vai se declarar Deus. Ele vai profanar o templo com a sua imagem. Ele vai profanar o santuário colocando a sua imagem no templo. E vai ser a abominação desoladora que Jesus falou. E aí Jesus está dizendo, quem está no campo, fuja para os montes. Começa a perseguição de Israel, começa a perseguição dos judeus em todo o mundo, e começa intensificada totalmente a perseguição aos cristãos, e agora é morte, e agora vai ser todo mundo recebendo um sinal, todo mundo vai ser marcado 3 anos e meio. O primeiro é princípio de dores, ainda está se elevando, está ruim, mas não está, agora não, agora vai ser feito um censo mundial, todo mundo vai ser marcado, vai surgir o falso profeta, a imagem vai ser colocada, todo mundo recebe o sinal, quem não recebe o sinal vai morrer. Então começou aqui, ele no versículo 5, ele vai mostrar a sua face oculta, e aí ele vai ser dado o poder para ele por 42 meses, que é 3 anos e meio. Agora uma coisa que é interessante que a gente note aqui, e isso eu quero que tu observe, foi-lhe dado uma boca, quer dizer, tudo é permitido, deu-se-lhe o poder para agir, quer dizer, existe um prazo de validade, ele não vai agir para sempre. Deus está dando prazo para as coisas.
ele vai ser condenado, mas se dando poder para ele para agir por 42 meses. Então aqui ele vai fazer e acontecer. Nós vamos seguir nesse áudio a partir do 6, porque é aqui que ele vai. Vamos pegar ainda aqui, ele abre a sua boca em blasfêmia contra Deus. Bom, nós já sabíamos que ele ia se levantar contra tudo que se adora, conforme o apóstolo Paulo profetizou e conforme Daniel falava no capítulo 11. Ele vai blasfemar o nome de Deus, porque ele tem o nome de blasfêmia. Ele vai blasfemar do tabernáculo de Deus e dos que habitam no céu. Quer dizer, ele vai falar o que ele quiser. Ele vai encantar o mundo, porque ele vai falar contra os céus. Ele vai, como dizer assim, romper relações total. Existe algo interessante quando Daniel fala sobre os reinos mundiais. E aqui é interessante, eu quero que tu pare e pense um pouquinho. Ele está blasfemando contra Deus, blasfemando do nome de Deus, está blasfemando contra o tabernáculo de Deus, está blasfemando contra os que habitam no céu. Ele vai fazer guerra aos santos e vai vencer. Quer dizer, ele começa a se levantar contra os judeus e contra todos aqueles que professam e têm o testemunho do nosso amado Senhor Jesus Cristo. E ele vai receber poder sobre toda a tribo, língua e nação. Nada ele conquista, tudo é Deus que está entregando. Vão adorar ele todos os que habitam sobre a terra. Quer dizer, a terra toda está indo após a besta. Não é forçado, é espontâneo, é desejo. Toda a terra vai habitar. Agora quem? Os que não têm o nome escrito no livro da vida do Cordeiro. E esse Cordeiro foi morto desde a fundação do mundo. Agora João faz um conselho aqui. Se alguém tem ouvidos, que ouça. Quer dizer, se tu tem ouvido, ouça. E aqui nós temos uma particularidade importante. Sempre no início, lá no Apocalipse 2 e 3, tu vê que a mensagem que está dando, quem tem ouvidos para ouvir, que ouça. Lembra, nas cartas às igrejas, o que o Espírito diz às igrejas. Tu pega no 2 e 3, sempre tem. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito está dizendo às igrejas. Aqui, ele não está falando à igreja mais, porque a igreja não está na terra. Aqui ele está falando para o mundo todo, mas a igreja está na glória. Nós estamos nos 7 anos da tribulação, começou a grande tribulação. Então aqui poderia dizer, quem tem ouvidos ouça o que o Espírito está dizendo à igreja. Não, a igreja não está aqui. Por isso que eu falei e tenho falado nos áudios a partir do capítulo 4, tu não ouve mais falar na igreja até o capítulo 19. Então aqui, quem tem ouvidos ouça. Bom, se alguém tem ouvidos, agora está falando para o mundo todo. E aqui vai dizer, quem leva em cativeiro irá. Se alguém matar a espada, é necessário que a espada seja morto. É assim que o anticristo vai ser destruído. Aqui está a paciência e a fé dos santos, quer dizer, o tempo está abreviado. O Senhor Jesus disse que esse período é abreviado, e se não fosse abreviado, ninguém ia se salvar. Então, é pouco tempo. Agora, o anticristo ele vai ser destruído como? Pela espada da boca do Senhor. O apóstolo Paulo diz, o qual o Senhor vai desfazer. Vamos pegar lá o apóstolo Paulo escrevendo aos Tessalonicenses, no capítulo 2. Paulo diz assim, 2:8, segundo Tessalonicenses. Então será revelado o iníquo, a quem o Senhor desfará pelo espírito da sua boca e aniquilará pelo esplendor da sua vinda. Então o espírito da boca do Senhor é a espada do Senhor. Então o anticristo está matando e está fazendo e acontecendo, mas o Senhor vem agora e ele vem a julgar. Tu vai pegar no capítulo 19, ele vem dos céus e ele vai fazer justiça. Da sua boca sai uma aguda espada, e com essa espada ele vai
ferir com ela as nações. Então, o anticristo está fazendo e acontecendo, o mundo está seguindo após ele, está perseguição agora aos judeus, perseguição aos que têm o testemunho de Jesus. Mas o Senhor diz assim, ó, quem tem ouvidos ouça, olha, está levando o cativo, está matando, vai acontecer a mesma coisa com ele. O Senhor vai desfazer ele com a espada da sua boca, com o espírito da sua boca. E aqui tem a paciência e a fé dos santos. O Senhor falou que aqueles que estiverem no campo fujam para os montes. Quer dizer, é a hora que os israelenses, os judeus, eles vão fugir para esse lugar que está preparado, e aí o dragão vai lançar toda a perseguição usando o anticristo. E uma coisa que nós temos que entender aqui, 3 anos e meio se passaram, vamos juntar com o capítulo 12, aqui o dragão ele já está por terra, aqui ele já está, ele o anticristo junto, não tem mais, nesse final de tribulação, da grande tribulação, é os 3 anos e meio final, vai ser dado 3 anos e meio para o anticristo, e o dragão também, conforme o capítulo 12, tu vai ver que ele também, ele tem pouco tempo, então eles estão os dois juntos, e agora a perseguição se torna totalmente implacável. Eu vou terminar esse áudio, mas uma coisa que eu quero que tu entenda dos impérios mundiais, por que esse império é diferente dos outros que Daniel viu. Nós vimos o império babilônico, havia manifestação do mal, havia, mas Nabucodonosor não estava, ele não estava entrelaçado com o diabo. Tanto que ele honra o Altíssimo, ele reconhece a glória de Deus, ele é auxiliado por Daniel, ele reconhece a glória de Deus, ele engrandece ao Deus dos céus. Então é diferente, a Babilônia pode ter se usado, mas o principal rei, ele se dobra diante do Altíssimo, ele reconhece ao nosso Deus, ele sabe que o céu reina. Quando tu vê o Império Medo-Persa, Ciro já vem e ele já declara o Deus dos céus, ele me deu todos os reinos da terra. Quer dizer, Ciro já inicia honrando a Deus. E ele, a primeiro seu decreto, ele já manda todos aqueles que servem ao Deus dos céus voltassem para Jerusalém. Então, Deus chama Ciro de seu servo. Deus chama Nabucodonosor de seu servo. Quando tu vê Alexandre o Grande, por mais que na Bíblia não fale, mas Flávio José, o historiador, diz que ele reconhece também que Deus tinha dado o reino para ele. Então, embora que haja manifestação espiritual do mal, os grandes reis, eles se dobraram diante de Deus. Eles não estavam em acordo com o dragão. Esse último império é diferente de todos os outros. Tu vai notar que desde o Império Romano, os romanos na época de Jesus, eles se declaravam, os imperadores se declaravam divinos, eles se declaravam como Deus. Eles requeriam adoração. Então o Império Romano foi diferente de todos os outros. Se tu vê a história, se tu pegar Flávio José, Alexandre, ele vai reconhecer a Deus, Ciro vai reconhecer, e os reis da Pérsia, eles abençoam a Israel. Tu pode ver, Neemias teve grande influência com o rei, Esdras teve grande influência diante do rei, Medo-Persa, eu acho que era Artaxerxes, eles tiveram muita influência, os judeus influenciaram, Daniel influenciou muito a Nabucodonosor, e quem sabe ainda nós vamos ter a graça de encontrar Nabucodonosor quando nós estivermos no nosso reino celestial, que ele tenha se convertido, e bem possível que ele se encontre salvo entre os salvos. Mas esse aqui, ele não tem, ele está proferindo blasfêmia, ele está se levantando contra o Altíssimo, e ele está irmanado, agarrado ao dragão.
Então é um reino diferente, o Império Romano foi diferente de todos os outros, e é isso que espantava a Daniel. Eu acredito nessa parte, e nós vamos seguir no próximo áudio a partir do 11, e eu espero que tu continue conosco e que tu possa aprender, desfrutar e crescer naquilo que nós podemos, e quem sabe te desperte até conhecer, até tu a conhecer mais e saber mais do que nós sabemos. Mas que nós possamos estar com nossos olhos atentos e os ouvidos abertos para aquilo que o Espírito Santo está falando. Pai, nós te damos graça pela tua bênção, pela tua graça bendita, que o teu Espírito Santo esteja falando ao nosso coração e que nossos ouvidos estejam atentos para ouvir, em nome de Jesus. Que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor faça resplandecer sobre ti o seu rosto e tenha misericórdia de ti, que o Senhor levante seu rosto sobre ti e te dê a paz, graça e paz da parte de Deus nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo.